Portanto, agora chamo aqui para a mesa ou aí para o púlpito e tenho o gosto de apresentar. Lá estão os óculos. A doutora Maria José Santos, que está aqui identificada como membro da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, e que é, efetivamente, reumatologista, mas também tem uma série de outros aspectos no seu currículo que vale a pena aqui referir. Reumatologista no Hospital Garcia da Horta, em Almada, professora universitária da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, investigadora do Instituto de Medicina Molecular, ligada à edição e às responsabilidades editoriais da revista Acta Reumatológica Portuguesa e coordenadora nacional do Reuma PT, com que todos nós estamos, com certeza, minimamente familiarizados como doentes reumáticos que somos. Muito obrigada, doutora, por estar aqui hoje e para nos vir falar da área dos doentes do Reuma PT, porque se muitos de nós conhecemos o Reuma PT, os números que têm vindo a ser divulgados acerca dos resultados obtidos e aquilo que se tem conseguido saber mais acerca do Reuma PT, sabe-se muito menos sobre o que é essa área dos doentes. Portanto, vai ser com certeza muito útil a sua intervenção. Mais uma vez agradeço a sua presença entre nós. Muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pelo atraso. Quem me conhece sabe que eu sou pontual, em regra, e não aconteceu nada de especial, simplesmente eu não moro aqui e calculei mal o tempo que necessário para chegar cá, foi só isso que sucedeu, calculei mal o tempo. Obrigada à Liga pela oportunidade de divulgar aqui a área dos doentes no Reuma PT, porque de facto é uma ferramenta que temos e que tem uma filosofia um pouco diferente do que foi aqui apresentado anteriormente. Isto aqui é focado no doente reumático, mas é uma área que neste momento talvez não esteja a ser utilizada em todo o seu potencial. O Reuma PT, eu vou só muito resumidamente falar o que é que desculpa, não é isto, não é esta a apresentação, não, só desculpa, é que eles só não conseguiram pôr, isto é uma coisa que tem a ver também com o Reuma PT e eu no final vou falar um pouco da proteção de dados e dos direitos do participante no Reuma PT, mas não era sobre isto. Eu inicialmente queria falar sobre no Reuma PT. E o Reuma PT é um registro de doenças reumáticas que fez este ano 10 anos que está implementado no nosso país. E um registro tem vantagens, que recolhe informação da prática clínica e essa informação que é do dia-a-dia, portanto não há aqui procedimentos adicionais, essa informação de muitos e muitos doentes, milhares de doentes, dezenas de milhares de doentes, ao longo de muito tempo, permite recolher dados e gerar conhecimento em áreas em que os ensaios clínicos não são suficientes, não têm poder suficiente para responder. E, nomeadamente, são complicações a longo prazo, portanto, em termos de segurança de medicamentos. Como é que se chama a apresentação? Eu vou ali, desculpem só. Só quem nunca fez uma apresentação é que não sabe como estas coisas são fáceis. Eu podia encher só este bocadinho, posso-vos contar que ontem e anteontem eu estive num congresso de coisas profissionais. A gente desdobra-se entre a profissão e depois as outras coisas que faz como voluntário, como estar aqui na Liga. E o resultado foi que houve um computador que não estava a funcionar em condições, tentou-se mudar para outro computador, era um problema da ligação para fazer a projeção e o resultado foi que o outro computador funcionava, mas não fazia ligação. E, portanto, voltámos ao anterior e continuámos sempre com esses problemas. Agora já está resolvido e passo então a voltar a dar a palavra. Era só outra apresentação que estava ali na mesma pena. Mas só para explicar resumidamente o que é o Reuma PT, quais foram os princípios, o que orientou o Reuma PT, o que é a área do doente, como participar, quais é que são os direitos e qual é que é a garantia de proteção do participante. Acho que isso também é muito importante para o doente que participa. E estava eu a dizer que o Reuma PT começou, e a ideia surgiu quando surgiram os primeiros biológicos, e porque havia algumas dúvidas de como é que seria a segurança a longo prazo.
prazo. Os ensaios clínicos tinham ali a duração de 2 anos, 3 anos, e depois não se sabia a longo prazo, será que isto vai ter alguns problemas em termos de segurança? E este foi o primo movens do Reuma PT. Para além disso, também muitas populações são excluídas dos ensaios clínicos, têm critérios de inclusão e de exclusão muito restritos. Portanto, aquilo não representa a generalidade dos doentes e, concretamente, pessoas mais velhas podem não entrar no ensaio clínico, pessoas com comorbilidades ou que estão a fazer terapêuticas que são critérios de exclusão do ensaio clínico, esses não estão lá. O registro traduz a nossa realidade, porque nós temos que tratar essas pessoas, mesmo não havendo evidência do ensaio clínico. E queremos também, necessitamos ter dados de segurança e de efetividade dos medicamentos nessas circunstâncias. Isto foi o início, muito o início. Claro que nestes últimos 10 anos muita coisa aconteceu e o Reuma PT expandiu para muitas outras áreas. Desde 2012 o registro está online, portanto pode ser utilizado em tempo real pelo médico e também aqui uma nota, o registro foi pensado para médicos inicialmente e só a parte dos doentes veio posteriormente. A informação toda ela é recolhida de uma forma estruturada. Tentamos não ter campos de texto livre, porque um dos objetivos principais é contribuirmos para o conhecimento científico e, portanto, conseguirmos facilmente ir lá buscar aqueles dados e trabalhá-los e gerar conhecimento. Isto foi a apresentação pública em 2008 do Reuma PT e em 2012, quando a plataforma migrou para uma plataforma online. O objetivo inicial era registar todos os doentes que estavam a fazer medicamentos biológicos em Portugal, incluindo as ilhas, para sabermos qual é que era a efetividade do tratamento em pessoas reais, não pessoas de ensaios clínicos, e como é que era a segurança e como é que geríamos as comorbilidades. É o início. Também queríamos, com isto, uniformizar de alguma maneira a prática clínica. São medicamentos que trouxeram uma grande mais-valia, mas são medicamentos caros. Queríamos também ter, de alguma forma, a garantia que eles são utilizados da melhor forma possível, isto é, naquelas indicações em que mostraram que tinham a relação risco-benefício era favorável ao benefício. E, portanto, aqui uniformizar e foram gerados alguns consensos de como e quando iniciar, quando manter, quando descontinuar. E com isto também conseguimos melhorar a própria prática clínica, isto é, os médicos, pensando o que é que acontecia na reumatologia há 20 anos atrás, a avaliação do doente reumático era muito pobre. Era está melhor, está pior, o que é que lhe dói, então ajustamos aqui a medicação. Não havia uma quantificação da atividade da doença, uma quantificação da função, não havia nada sobre qualidade de vida. Nos dias de hoje, e espero e acredito que também graças ao Reuma PT, as novas gerações de reumatologistas já estão muito mais despertos para a necessidade de quantificar a atividade da doença e de olhar a outros aspectos, nomeadamente à função e à qualidade de vida, que isto faz parte da boa prática clínica. Acho que o Reuma PT, isto da parte do médico, contribuiu para a melhoria da prática clínica. E ter alguma produção científica, porque queremos com isto também aumentar o conhecimento. Em 2008, como vos disse, isto foi criado para doentes a fazer terapêuticas biológicas, mas rapidamente percebemos que tinha que ser alargado para doentes que não estavam a fazer terapêuticas biológicas e depois para outras doenças, nomeadamente lúpus, artrites precoces, doenças autoinflamatórias, vasculites. Os questionários de autopreenchimento pelo doente foram introduzidos especificamente aqui em 2013. Portanto, já temos 5 anos de recuo de utilização desta ferramenta que o próprio doente pode participar. Mais recentemente, também protocolos dedicados à osteoartrose, à esclerose sistémica, à síndrome de Sjögren e está em desenvolvimento um protocolo para miosites e está planeado também para osteoporose e fraturas osteoporóticas. A cobertura é praticamente nacional, portanto, neste momento temos 73 centros que contribuem ativamente para o registro.
Temos colaborações com o Brasil, mas é só numa área muito específica, que são doenças reumáticas da infância, na artrite idiopática juvenil, e temos também uma colaboração com o Reino Unido na área das vasculites e na área da artrite reumatoide, mas relacionado com um medicamento em particular. A quantidade de doentes que tem sido registada tem vindo a aumentar exponencialmente. Neste momento temos perto de 20.000 doentes registados e mais de 165.000 consultas, o que é um manancial de informação enorme. A maioria dos doentes, como podem ver aqui, são doentes com artrite reumatoide, mas depois as espondiloartrites, o lúpus, a artrite idiopática juvenil, a artrite psoriática são aqueles que mais contribuem para o registro. Isto são dados que retirei, isto está disponível online, isto pode ser visto por qualquer pessoa, o número de consultas, por diagnóstico e por terapêutica, isto foi do dia 30 de setembro, que foi quando preparei esta apresentação. 19.546 doentes, este é o número de consultas, 165.000 consultas, mais de 8 consultas em média por doente. Em relação à artrite reumatoide, 7.600, depois as espondiloartrites, a artrite psoriática, artrite idiopática juvenil e lúpus com quase 2.000 doentes e depois outras patologias que são menos representadas porque protocolos foram adicionados mais recentemente. O que é que está subjacente à área do doente? E ao contrário da plataforma da SPMS, que é uma coisa transversal aos utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, isto aqui é focado no doente reumático e que pretende que o doente colabore na avaliação da sua doença, que tenha uma ferramenta que lhe dê informações que o ajude na gestão da sua doença e depois que perceba, juntamente com isso, quais é que são os seus direitos. Esta parte da participação com a informação que é dada pelo participante, isto são questionários, uma parte deles com certeza conhecem, são questionários que estão padronizados e que estão validados para a língua portuguesa e que são questionários de qualidade de vida, são questionários de função, são questionários de fadiga e depressão, portanto, que abrangem outras áreas que, sejamos francos, numa consulta de 15 minutos é impossível nós conseguirmos abordar estas áreas. Temos 15 minutos, temos que falar, perceber qual é que é o problema que está ali, temos que observar o doente, temos que aceder a um computador para fazer a prescrição, para fazer o registro, para solicitar exames complementares, para ver exames complementares anteriores, para registar tudo isto. 15 minutos é pouquíssimo, portanto não temos tempo praticamente e cada vez temos menos tempo para falar com o doente. Esta é uma forma, não é ideal, mas se o doente, previamente à consulta, preencher aqueles questionários, muito mais facilmente o médico, quando abre a plataforma e abre o Reuma PT, sabe como é que aquele doente está e percebe aquilo está de acordo com medidas objetivas de uma atividade muito grande. Imaginem um doente que diz que está mal e nós vemos também que objetivamente tem muitas articulações envolvidas, tem parâmetros inflamatórios, tem coisas que vemos ali que temos que sempre que ver e está tudo em consonância, mas pode acontecer o contrário. Nós avaliamos, as articulações estão bem, análises estão normais, mas o doente está-nos a dizer que não está bem. E é a nossa obrigação percebermos porque é que não está bem, o que é que se está a passar. Pode ser uma coisa relacionada com a própria doença e com uma área da doença que nós não estamos a avaliar no dia-a-dia, pode ser outra coisa lateral. Mas está ali um sinal para, pelo menos, o médico perceber que há qualquer coisa que se está a passar e, pelo menos, permitir, naquele tempo que é escasso, entrar por outra via e entrar noutras áreas que podem ser o que é que está ali, de facto, a perturbar e o que é mais relevante para o doente. Outra das vantagens que penso que no futuro poderá ser muito importante e que as autoridades de saúde poderão ter interesse nestes aspectos é que nos dias de hoje, e eu falo muito no hospital, eu sou médica e se calhar estou aqui formatada para ver as coisas do ponto de vista do médico e do hospital, da instituição, como é que os hospitais e como é que os serviços são avaliados.
o número de consultas, o tempo de espera para cirurgia, se o doente quantos dias é que esteve internado, se teve alguma complicação da cirurgia ou não. É uma métrica válida, obviamente, mas é uma métrica pobre. Do ponto de vista do indivíduo e até do ponto de vista da sociedade, haverá outros aspectos que podem ser muito mais relevantes. E estou a pensar, o sujeito colocou uma prótese. Agora, o facto de ter colocado a prótese modificou a sua qualidade de vida, modificou a sua função, aquele indivíduo ficou ativo para a sociedade. Portanto, este tipo de outcomes que, creio que em Portugal ainda não são avaliados, nós temos aqui um instrumento que nos permite perceber se a nossa intervenção, quer com medicamentos, quer outro tipo de informação, se trouxe de facto uma mais-valia na perspectiva do indivíduo, se aquilo se refletiu numa melhoria, numa diferença da sua qualidade de vida, da sua função e em termos até de sociedade, de capacidade para trabalho, por exemplo, que são aquelas coisas mais relevantes em termos de sociedade. E se calhar no futuro iremos também evoluir nesse sentido, como alguns países estão a evoluir na avaliação dos serviços de saúde. Passando à parte concreta, como é que nós lá chegamos? São aqui representantes de doentes, possivelmente têm tido contacto com o Reuma PT, vossos médicos que vos solicitaram agora recentemente, provavelmente para reconsentir, e está à luz do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, tivemos que refazer o consentimento informado para estar de acordo com o regulamento e todos os doentes têm que reconsentir, caso contrário não podemos usar aquela informação. Isto é o site, o link, www.reuma.pt, e esta é a página, o aspecto, em que aqui há uma área do médico, aqui há uma área do doente. Portanto, clicando aqui nesta área do doente, o doente pode entrar e há 2 níveis de acesso. O primeiro nível entra com uma senha de acesso, que é o número do SNS e a data de nascimento, e pode preencher questionários. Não está aqui, agora estava a ouvir a comunicação anterior e estava a pensar, não há aqui nenhum campo de texto livre em que o doente possa enviar uma mensagem para o médico. E não sei até que ponto, da perspectiva do doente, isto poderia ser interessante, ter ali alguma forma de comunicar. Mas isso é outro aspecto, podemos depois falar, e se houver sugestões, porque isto é tudo feito dentro da sociedade, é um técnico que está a trabalhar nisto, portanto é facilmente adaptável à medida das nossas necessidades, daquilo que consideremos que seja relevante. Quando entra só com este nível de acesso, entra em questionários e pode preencher os questionários, penso que está aqui, tem aqui umas instruções, tem os questionários. Esta parte só entra com o segundo nível de acesso. Isto é para dar também resposta aos direitos do doente de serem informados sobre quais os dados de saúde, quais os seus dados pessoais que estão a ser recolhidos, terem acesso a essa informação, poderem confirmar se essa informação está correta, se detectarem alguma incorreção, poderem exigir que essa informação seja retificada ou poderem, por simplesmente, dizer eu não quero mais, eu quero ser esquecido. Portanto, isto faz parte dos direitos e aqui está previsto, neste segundo nível de acesso, que é um segundo nível de acesso a dados muito mais sensíveis que um questionário, o doente tem que solicitar uma password que é gerada aleatoriamente pelo médico. O médico dá-lhe essa password que o doente depois pode, na sua área, alterar. E se tiver um e-mail, pode pôr lá o seu endereço de e-mail para recuperar a senha, caso se esqueça. Se não tiver endereço de e-mail, também não há problema. Se esquecer, volta a pedir ao médico para gerar aleatoriamente outra vez essa senha. E ali tem toda a informação objetiva que foi recolhida. Portanto, desde as articulações, desde as comorbilidades, a terapêutica, as análises que estão lá. Portanto, a evolução da própria doença, isto tudo está visualizável, não é editável, mas está visualizável para o doente. Estes são os questionários mais comuns, portanto, uma escala visual analógica que pode ser de dor, de atividade da doença, um questionário de função, de qualidade de vida, de ansiedade e depressão,
também de qualidade de vida e de fadiga. Portanto, estes são os questionários que são transversais à maior parte das patologias. Quando entra aqui para aceder aos dados pessoais e aos dados da consulta, já precisa de um segundo patamar, isto por questões de segurança, vê o que é que está lá em termos de situação laboral, consumo de álcool e tabaco. Os dados da consulta têm um quadro evolutivo, pode ter gráficos evolutivos, tem acesso aos resultados das suas análises, comorbilidades, alergias, se estiverem registadas, qual a terapêutica, terapêuticas não farmacológicas, vacinas que tem e se foi feito o rastreio de tuberculose, nomeadamente para os doentes que começaram terapêuticas biológicas. E pode gerar, por exemplo, assim um gráfico e ver como é que a sua doença, isto é um gráfico de atividade da doença, mas pode escolher até várias formas de visualizar a atividade da doença. Se é só pela dor, se é pelas articulações dolorosas, se são índices compostos, se é função, etc. E perceber, e acho que esta noção que o próprio doente tem de como é que está a responder à terapêutica, creio que é uma coisa útil não só para a literacia em saúde, mas para a transparência, para saber, não, nós não estamos em lados diferentes da bancada, estamos todos do mesmo lado e estamos todos a contribuir, porque o que queremos no final do dia é que tudo isto esteja controlado e que o doente esteja bem. Portanto, somos parceiros nisto e o nosso objetivo é querermos que a doença esteja tudo aqui em termos de atividade e que a função esteja o mais normal possível. Este é um exemplo de uma tabela com as análises, portanto, os valores estão lá registados, isto são dados concretos, de doentes concretos, não está identificado, mas tem aqui os valores da última análise e para trás, 2017, portanto, 2016, depende daquilo que o médico lá inseriu. Questões de regulamentares e de confidencialidade. O Reuma-PT está autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e pela Comissão de Ética das Instituições. Há o consentimento informado e quem já consentiu, nesta altura, tem que reconsentir, porque o consentimento foi modificado para estar de acordo com o novo Regulamento de Proteção de Dados. Os dados do participante são codificados, portanto, nós nunca, e para efeitos de investigação clínica, nunca o doente é identificado, aliás, não podemos fazer isso. Os dados agregados de várias instituições estão centralizados e é gerado um código aleatório que substitui o nome e só o próprio médico é que consegue fazer a correspondência desse código ao próprio participante. Só o próprio médico é que consegue fazer isso. Os outros centros, outras pessoas, não podem. Da mesma forma, há outro tipo de informação que pode ser passível de identificar o sujeito ou de facilitar a identificação, que é, por exemplo, a data de nascimento completa. Também não é possível nós exportarmos a data de nascimento completa. E campos em que o médico escreva coisas, que muitas vezes escreve, o senhor não sei quantos foi um médico não sei quantos, não sei onde, do hospital não sei de quê, tudo isso também está vedado. Portanto, nada disto é partilhado com ninguém, nem está acessível aqui. Os dados podem ser acedidos para efeitos de investigação científica mediante a aprovação de um projeto. Esse projeto tem que ser pertinente, útil e que traga uma mais-valia. E quando o projeto é aprovado, também tem que haver uma comissão de ética a aprovar o projeto. Os dados são exportados de forma anónima. Há um responsável pelo tratamento dos dados, que é a Sociedade Portuguesa de Reumatologia. O participante tem direito a rever os dados pessoais registados no Reuma-PT e a forma que nós achamos que era mais fácil, porque temos quase 20 mil pessoas e seria muito difícil se nos começassem a chegar solicitações de cada um deles. O próprio consegue visualizar os seus dados objetivos e, se quiser de alguma maneira retificar, apagar, dizer não quero mais, basta transmitir isso ao seu médico que o registrou lá. O direito a retirar o consentimento, como é óbvio, o direito à portabilidade dos dados. É muito fácil se a pessoa, por exemplo, for para outra cidade, para outro sítio em que haja um centro que também utilize
o Reuma PT está previsto e fazemos isto, que é a partilha entre centros. Se o doente agora é seguido por mim e agora vai para Coimbra e passa a ser seguido pelo colega lá, ele pode solicitar a partilha de dados, eu aceito que ele tenha acesso aos meus dados, pode visualizar o histórico, não pode alterar, mas pode continuar a partir dali. Portanto, a partilha de dados e a portabilidade dos dados estará de alguma forma garantida. Não temos isto, por exemplo, ao médico de família. Não temos ainda, mas poderemos eventualmente fazê-lo. E claro que se alguém achar ou verificar que os seus dados estão a ser mal usados para os fins não lícitos, porque a licitude do tratamento dos dados também está no consentimento informado, tem o direito a reclamar, pode fazê-lo ao encarregado de proteção de dados da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, ou podem apresentar uma reclamação junto da CNPD, que é a nível nacional a entidade que está responsável por isto. Só para terminar, o Reuma PT é uma plataforma com múltiplas funcionalidades, inicialmente pensada para médicos, mas que desde há meia dúzia de anos o doente também pode participar ativamente. É uma funcionalidade que queremos que cada vez seja mais utilizada, porque tudo o que é relevante da parte do doente cada vez começa a ser mais valorizado pela outra parte, pelo médico e até pelos decisores, e esperemos que assim seja no futuro. E, portanto, queríamos que... E agradeço aqui a oportunidade de divulgar esta área do doente, porque se os vossos médicos não vos disserem, não vos falarem disso, podem exigir-lhes. E devem exigir-lhes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Maria José Santos, por esta apresentação. Devo dizer que, enquanto doente reumática, para mim foi especialmente útil, porque sou precisamente um desses casos que acabou de referir, em que nunca me falaram da área do doente, do Reuma PT sim, mas da possibilidade de eu própria aceder, poder fazer tudo isto que acabou aqui de nos falar, eu nunca tinha sido informada. E penso que estarão mais pessoas na mesma situação. Ora, depois de expostos, feitas estas duas exposições sobre duas coisas diferentes, mas afinal de contas absolutamente interligadas, passávamos à discussão e perguntava se alguém tem perguntas a fazer. Já vi ali que a Elsa tem. E, se houver mais alguém que já tenha alguma pergunta, pode pôr o braço no ar, só para eu ir tomando nota. Tenho algumas. Nem todos são perguntas. Agradecer comentários, etc. Agradecer o excelente contributo que deram. Tenho uma pergunta, por acaso, desculpem. Audiência, quem daqui conhece os questionários dos Patient Reported Outcomes e os costuma preencher no Reuma PT? Vejo aqui duas pessoas. Okay. 3. Existe aqui mais alguém que saiba que está registado no Reuma PT, mas que não usa os questionários? Eu sei. Pronto, fica também já com essa informação visual que realmente nós temos a consciência que nem todos os doentes têm informação. Uma das questões que me costumam chegar relativamente ao Reuma PT, eu também vou ao diário, costumam chegar acerca do Reuma PT, é precisamente perguntarem-nos como é que podem fazer o registro. Portanto, o registro no Reuma PT depende do médico. Portanto, a própria pessoa não pode registar-se por sua livre criação. Portanto, tem que ser um médico que esteja, estou a perguntar, não é? Um médico que faça parte de um centro que está integrado no Reuma PT. Isto é uma das questões. Portanto, as pessoas perguntam-nos como é que se podem registar no Reuma PT, não estão porque têm doença reumática ou não sabem se estão e como é que o podem fazer. É das perguntas mais frequentes. Portanto, os questionários, os Patient Reported Outcomes já perguntei. Relacionando os questionários, que são, no fundo, resultados reportados pelos doentes, não é? A avaliação que o próprio doente faz da sua situação de saúde, eu acho que seria, se calhar, importante que os doentes se familiarizassem com eles. Porque, por exemplo, se bem estou recordada, a avaliação é feita antes da consulta. Mas no período entre consultas, que pode acontecer algum episódio,
um doente que saiba utilizar estes questionários pode, na altura, eu estou com uma crise, estou assim, e vai e preenche os seus questionários. E quando for à consulta, diz, olha, eu tive esta crise, estava com estes parâmetros e fiz isto. Ou então o que é que há a fazer, não é? Eu acho que poderá ser uma hipótese importante e até para a própria autoavaliação da pessoa que tem a doença, não é? Para saber melhor como é que reage à doença. Daí a outra questão em relação ao Reuma PT, face ao direito à portabilidade dos dados, qual a possibilidade ou viabilidade, e aqui também vou voltar aqui à doutora Cristiana, de, por exemplo, haver alguma comunicação entre a área do utente e o registro, pelo menos na parte do acesso às análises clínicas, aos resultados dos exames, mesmo aos questionários. Isto é uma questão para o futuro. Pronto, isto quanto ao Reuma PT. Agora, pegando no Reuma PT e no diário, por exemplo, seria interessante os doentes poderem, pegando na tal ideia dos Patient Reported Outcomes, dos questionários, ter exemplos de questionários para preencher que possam pôr no seu diário. Portanto, poderá haver também uma certa comunicação. Relativamente ao diário, ocorreu-me que seria também interessante haver uma certa comunicação, tal como existe na biblioteca, não é que as páginas estão assinaladas e automaticamente exporta a informação para o Diário da Saúde. Isso poderia ser feito também, eventualmente, nos sites oficiais de alguns organismos estatais, por exemplo, Segurança Social. Por exemplo, a informação sobre baixas e sobre a incapacidade temporária para o trabalho, que é importante para registro e controle da própria pessoa, mas que também, por exemplo, é importante para o médico e para casos como, sei que o Reuma PT também se debruça sobre os aspectos laborais, não é? Porque nós pretendemos que o trabalho seja um dos resultados a ser considerados como resultado de saúde, portanto, principalmente nos doentes reumáticos. A capacidade de manter ou regressar ao trabalho é um aspecto fundamental e, portanto, seria interessante poder fazer essa articulação também com a Segurança Social, por exemplo, que pudesse também exportar a informação automaticamente, sendo aqueles websites ministeriais, oficiais, governamentais, se calhar mais fácil de ter lá o símbolozinho e de fazer a exportação direta para o Diário da Saúde. Me parece uma ferramenta ótima. Para praticamente terminar, todas estas questões de registros, de diários, são interessantíssimas e importantíssimas, mas todas elas requerem tempo. E a minha questão, se calhar para o geral, para mim própria e para o geral, é: será que nós temos tempo e arranjamos tempo para dedicar a estes registros? Porque, no fundo, quando estamos a registar, estamos a viver a nossa doença e o nosso estado. Não é? E se calhar muitas vezes, ao final do dia, nós só queremos esquecer que estamos doentes e não estamos para fazer hoje o registro do que aquilo que me aconteceu hoje em relação à minha doença. Mesmo para terminar, agora, também para o público em geral, nós estamos pouco habituados em colaborar em questionários. E aqui não estou a falar nos questionários do Reuma PT, estou a falar, por exemplo, nos questionários do Diário da Minha Saúde, seja, por exemplo, também lembrar que tem um questionário de avaliação dentro dos vossos sacos, que é muito importante nós habituarmos a preencher os questionários, a comunicar mais assertivamente e antecipadamente. Nós temos muito o hábito, por vezes, de avaliar as coisas nas redes sociais e temos ferramentas ótimas e esse feedback, essa resposta, positiva ou não, é sempre importante para qualquer instituição. Portanto, comecemos a valorizar mais os questionários, que é uma forma que nós temos de participar nas coisas, seja no Reuma PT, seja no Diário da Minha Saúde, seja em avaliar o fórum, que é uma forma que nós também temos de descobrir o que é que funciona bem e o que é que pode funcionar melhor no próximo ano. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Não sei qual das duas quer começar.
Doutora Maria José. Posso começar? Eu espero ainda recordar-me todas as questões. A primeira era se o doente pode espontaneamente candidatar-se a aceder ao Reuma PT. Eu não sei se do ponto de vista legal nós conseguimos isto, porque isto é feito mediante o consentimento informado. E o consentimento tem que ser alguém a apresentar e a explicar aquele consentimento e tem que ficar registado o consentimento. Portanto, aquilo que eu sugeria, como sendo a forma mais fácil, era questionar o vosso médico, quero-me registar, não se importa de me registar, eu assino o consentimento e talvez seja a forma mais linear para evitarmos alguma coisa não legal. A outra parte que me estava a dizer é se o doente pode preencher questionários fora das consultas, com certeza que pode, e os questionários ficam todos lá e dá-nos o histórico daquela pessoa, como é que as coisas evoluíram. Se isto é feito regularmente em todas as instituições, não é, porque isto é uma coisa que consome muito tempo. E também isto tem sido o que nos limita, porque de facto é uma informação de extrema relevância e são raros os registros que têm este tipo de informação, exatamente pelo motivo que não é fazível numa consulta. Temos tentado dar a volta e o que é que está neste momento em curso? É um projeto que a Sociedade Portuguesa de Reumatologia tem, e já existe numa instituição, não sei se há algum de vós aqui a seguir no Instituto Português de Reumatologia, um instituto tem uns tablets que, enquanto a pessoa está, por exemplo, fazendo uma infusão, pode preencher durante aquele momento. O projeto da Sociedade Portuguesa de Reumatologia é de alargar a vários centros, não vai ser possível colocar isto em todos os centros, mas vai começar com 10 ou 12 centros piloto, agora, isto já está no terreno, a ver na sala de espera e, portanto, enquanto o doente está ali, aproveitar aquele pedacinho, ou porque está à espera da consulta, ou porque está a fazer um tratamento endovenoso e tem que estar ali, aproveitar para preencher os questionários nesse momento, porque o que verificamos é que mesmo as pessoas que têm acesso online e que às vezes utilizam, muitas vezes esquecem-se, eu devia ter posto aqui um lembrete no telemóvel, esqueci-me. Não é fácil, portanto queremos facilitar o processo e penso que isto poderá ser uma maneira de facilitar o processo. Tinha-me dito outra vez, a outra questão, penso que tinha a ver com a integração dos sistemas. A nossa lei está a evoluir, mas temos algumas restrições em termos de integração de várias bases de dados, isto é uma limitação nacional. Aquilo que está previsto, não está ainda a funcionar, é que o doente possa gerar um PDF e fazer um download para uma pena de toda a sua informação e poder levá-la. Parece-nos que isto é legal e que isto é fazível rapidamente, mais do que estarmos a tentar integrar a vários registros. Em relação aos comentários da doutora Elsa, em primeiro lugar, a questão dos questionários do Reuma PT poderem ser integrados no diário, toda a informação que a doutora Maria José, peço desculpa, aqui apresentou, toda essa informação pode ser enviada para dentro dos questionários. Não pode ser automaticamente, mas quem acede a essa informação, o doente ou o médico, pode copiar a informação para o seu diário, ou copiando o texto diretamente, ou gravando como imagem, ou gravando como PDF, e depois fazendo ali adicionar imagem, adicionar PDF, adicionar texto e consegue pôr essa informação dentro do seu diário ou apenas alguma que lhe interesse, digamos assim. Quando fala na possibilidade de integrar esta informação dentro da área do cidadão, a mim, como recente doente reumática, fazia-me todo o sentido que a partir do momento em que há um diagnóstico, todas as informações ou todas as plataformas que digam respeito a uma sociedade científica, que é uma entidade oficial, digamos assim, fazia-me sentido que eu tivesse acesso a essa informação ou a essas plataformas de registro. Mas nós temos que olhar para a área do cidadão como um forte, não é? Eu não trabalho na SPMS, mas nós próprios que estamos no gabinete e tentamos criar alguns instrumentos dentro da área do cidadão, temos essa dificuldade. A área do cidadão é um forte, tem que ser um forte, porque está ali a nossa informação sensível toda. E a partir do momento em que nós, e isto serve tanto para a integração do Reuma como para outra informação da Segurança Social ou de outra entidade, por muito oficial que ela seja, temos que abrir a porta desse forte. E ao abrir a porta desse forte, nós estamos a deixar que entre aquela informação que nos interessa, mas também podem entrar outro tipo de informação que não nos interessa e podemos correr o risco da nossa informação, assim como entra, a porta está aberta, também pode sair. E, portanto, a Comissão de Proteção de Dados tem aqui limitações muito grandes para
para esta conjugação, digamos assim, e integração de informação. Através do diário conseguimos, porque a informação passa por nós primeiro, gravamos e depois colocamos, não é direta, demora um bocadinho mais de tempo, mas não é direta e isso é muito difícil que venha a ser. Pode, na parte da literacia, existir essa informação de uma forma mais explícita. Na biblioteca, nós podemos ter conteúdos que são devidamente validados pelo grupo editorial e que fazem ligação ao Reuma PT ou outras sociedades científicas, outras associações que achem que é útil fazer. Para isso, tem que nos fazer chegar os conteúdos que consideram que deviam constar na biblioteca. Portanto, há uma informação geral sobre que critérios é que esses documentos, essas informações têm que ter. Tem que ser preenchida uma ficha técnica que depois é avaliada e fica disponível na biblioteca. Não está diretamente na área do cidadão, mas facilmente a área do cidadão está ligada à biblioteca e, portanto, facilmente a pessoa consegue navegar dessa forma. Em relação aos tempos de registro, é verdade, quer dizer, tudo isto implica tempo. Mas isto, como eu disse, é uma ferramenta que temos que ser nós a perceber se é útil ou não e, portanto, temos que encontrar o nosso equilíbrio entre o tempo que precisamos de gastar e a utilidade que vai ter para nós. Portanto, para mim, se calhar há dias em que é muito mais útil esquecer que o mundo existe e ir-me fechar em Sintra, na serra, a fazer um trilho sozinho e poder gritar e chorar à vontade do que estar a preencher o registro para enviar para a minha médica que depois me manda passear. Como veem, eu tenho aqui um conflito para resolver que hoje está muito acicatado porque a coisa é recente e, enfim, ainda não fiz aqui o meu processo necessário. Em relação aos questionários que a doutora Elsa também está a dizer, o facto das pessoas não responderem com tanta vontade e com tanta facilidade, como viu, nós temos 36 mil registros e só 3 mil pessoas é que se propuseram a ajudar-nos a desenvolver uma ferramenta que é para elas. E eu acho que isso muitas vezes tem a ver com o facto de quando nós preenchemos questionários, ou quando recebemos um questionário e nem sequer o preenchemos, temos a sensação de que isto não vai servir para nada, porque depois não temos retorno nenhum. E contra nós próprios falamos, que não demos feedback a estas 3 mil pessoas, de que forma é que vamos utilizar as suas respostas, o tempo que gastarem e o seu contributo para fazer alguma coisa útil com isso. E, portanto, acho que esta falta de retorno é o que impede as respostas aos questionários. Se bem que não podemos, se estamos a dizer que este questionário é confidencial, depois não temos forma de dizer às pessoas, olha, foi muito útil a sua resposta, quer dizer, não é? Portanto, também não podemos fazer isso. Mas a pessoa, então, mas afinal é confidencial, como é que me está a responder? Mas podemos, por exemplo, divulgar essa informação no site, junto do diário, pode estar um agradecimento, dizer, olha, fizemos estas alterações assim e assim, com base nas respostas que nos deram, nas apresentações que faço, ponho sempre essa informação, o que é que retirámos dali, das sessões que fizemos, mas acho que tem que haver também um retorno para as pessoas se sentirem motivadas a responder e a ajudarem-nos a evoluir. Muito obrigada. Mais questões? Não estou a ver mãos no ar? Sou eu que estou a ver mal, com certeza. Sim, senhora Ana. Bom dia, o meu nome é Ana Vieira, sou doente reumático e membro da Liga. Eu sei que estou registada no Reuma PT, mas desconhecia a valência do paciente para os doentes. Portanto, existindo essa valência, porque é que os médicos não informam os pacientes quando lhes dizem estou a registá-la no Reuma PT, que existe realmente essa possibilidade de nós nos registarmos? Isto tem a ver com algum tipo de processo que ainda não está bem limado? Queria perceber isto. É só um problema de comunicação? Os médicos esquecem-se com o stress do trabalho habitual? Obrigada. Obrigada pela questão, porque de facto nós queremos potenciar esta área e temos esta limitação que não chega a informação às pessoas. Eu quero crer que não chega porque se calhar o médico está tão atarefado naqueles 15 minutos que isto é mais 1 minuto ou se calhar 2 para explicar depois como é que acede. No nosso hospital o que é que fizemos? A enfermeira até tem um papelinho escrito e dá ao doente as instruções, como chegar lá. Por isso é que este fórum é tão importante que pelo menos quem está aqui já sabe, pode passar a palavra e podem exigir, quando chegar ao médico, olha, eu quero ter acesso à minha página como doente, por favor, gere-me uma senha. Que é só um clique, o gerar a senha é fazer um clique. Eu acredito mesmo que seja falta de tempo, que não haja aqui outro tipo de motivações. Muito obrigada. Mais perguntas? Está ali mais alguém?
Vera Constantino, sou também membro da Liga. Vou fazer um bocadinho de advogado do diabo, mas porque eu gostei muito, confortou-me as informações que me deu sobre a segurança na Reuma, porque eu tenho reservas significativas em relação ao excesso de informação que nós estamos a pôr em rede, que não é utilizada e que pode ser apanhada por outras pessoas, nomeadamente por seguradoras, que nos podem penalizar bastante, não a nós, como ao resto da família. E, portanto, acho que é uma questão que se tem que pôr em causa. Eu não gostaria, por exemplo, eu sou apenas seguida no Hospital Santa Maria e na minha médica de família e pertenço à Liga, mas não percebo como é que sou convocada para reuniões em que se vai fazer um projeto qualquer, até na zona da Almada, com doentes reumáticos. Eu vou e chego lá e são vendedores apenas da banha da cobra, de instrumentos caríssimos, coisas do género e tal, que não têm nada. Quer dizer, não percebo onde é que foram buscar a referência, a minha referência. Pronto, é só um bocadinho só levantar esta... Era para responder ou para perguntar? Mais ou menos para responder, ou pelo menos uma resposta possível. Muitas vezes isso é feito de forma aleatória, a maior parte das vezes. Portanto, as bases nesses casos que está a referir, portanto, já nós, acho que qualquer um de nós já foi alvo de um telefonema que nos pergunta, nós estamos a fazer um rastreio disto ou daquilo, tem doença reumática, se acertarem connosco, estão a acertar, não é? Mas pode não... É de forma aleatória. Tem a ver com algum local onde já deu o seu contacto antes destes cuidados todos e essas bases de dados de contactos são comercializadas até para esses fins. Portanto, mesmo as próprias seguradoras e aquilo que está relacionado com a atividade daqueles telefonemas de vender planos de saúde, etc. Portanto, tudo funciona assim. Não tem que haver uma direção direta entre os registros oficiais, portanto, nos hospitais, nas consultas, ou até no Reuma PT. Portanto, é outra forma qualquer de registro que fez ao longo da sua vida, que posso lhe dar um exemplo que não é muito relacionado com isso. Eu fui há cerca de 2, 3 anos a um seminário organizado pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu ontem recebi uma mensagem SMS, uma outra coisa qualquer da Liga Portuguesa contra o Cancro, que eu já fiquei pensando, mas onde é que foram buscar o meu número de telemóvel? Depois deve ter sido dessa vez que eu me inscrevi para o seminário que ficou lá. Portanto, estamos a falar de algo que... Mas muito desses contactos que são feitos para projetos que as pessoas chegam lá, ou para rastreios, já tem acontecido também utilizarem o nome da Liga, e nós não cedemos o contacto. Quem nos conhece, os nossos sócios sabem perfeitamente que nós somos bastante chatinhas nisso, e nós não cedemos os contactos dos nossos sócios a ninguém. Pode acontecer esses contactos em nome de, mas a maior parte foram arranjados de outra forma qualquer. E era isto que eu gostava aqui de sublinhar, porque foi até bastante recentemente que as pessoas depois que nos contactam para confirmar, no caso da Liga, fui contactada telefonicamente, estão a fazer um rastreio. Nós não temos nada a ver com isso. E, portanto, convém sempre ter em mente que os nossos dados, principalmente os números de os contactos, são uma ótima fonte de rendimento para algumas empresas e de sorte para quem está com esses projetos e consegue acertar, olha, um doente reumático. Muito obrigada. A doutora Patrícia? Sim. Só queria completar um pouco, porque no caso da SPMS e do Ministério da Saúde e da área do cidadão, além de ser um forte, como eu digo, e se me disser, tudo bem, mas os fortes também têm funcionários e nada me garante que este funcionário não possa eventualmente aceder, mas se aceder à sua informação fica lá registado quem é que acedeu. Para já só acede quem autoriza, não é? Naquela lista toda que a Cristiana aqui mostrou. E depois, se acederem à sua informação, fica registado quem é que acedeu e, portanto, tem esta proteção extra. Além disso, depois existe um grupo de controle de fraude também dentro do Ministério da Saúde para evitar precisamente que exista um profissional de saúde que decida
enfim, estou a falar de profissionais de saúde, os profissionais de saúde são precisamente iguais às outras profissões todas, não é? Também há polícias que roubam e que vão presos, também há juízes que prevaricam e, portanto, os profissionais de saúde não são diferentes. Podia eventualmente haver um dia alguém que se lembrasse de vender uma base de dados, mas se ele aceder a essa base de dados, a informação fica lá. E aceder a essa informação é tão difícil que nós, no gabinete, temos estudos para fazer, temos dados que precisamos e que temos que pedir à CSS, às vezes à SPMS, mas eu posso lhe dizer que estive mais de um ano à espera de um conjunto de dados anonimizados da CSS para realizar o estudo. Portanto, a forma de aceder não é assim tão fácil e eu acho mesmo que estamos protegidos. Se não estivéssemos, havia outras integrações e outros trabalhos que já podíamos estar muito mais avançados, com uma visibilidade muito maior para o Ministério da Saúde, para a SPMS e com mais utilidade para os utentes e não o conseguimos porque, de facto, a Comissão de Proteção de Dados está atenta e nós temos que seguir todos os meios de segurança que existem. Muito obrigada. Sim. Em relação ao Reuma PT, obviamente também a segurança do participante e a proteção de dados, porque estamos a lidar com dados sensíveis, é a nossa prioridade. E em relação a isso tem também quem acede, o médico acede mediante um login e uma password, que é individual e tem que ser mudada de X em X tempo. Há a rastreabilidade de quem acede àquela informação, portanto há um tracking, se alguém aceder pode saber quem é que está a aceder. No entanto, o médico só acede aos dados dos seus doentes, não acede aos dados nacionais. Os dados nacionais estão anonimizados em conjunto e cada médico só acede como se tivesse ao seu ficheiro clínico. E depois a outra coisa, portanto, o sistema tem aquelas garantias técnicas da proteção, da resiliência e tudo aquilo que tivemos que verificar tudo novamente e está de acordo com o que a lei prevê. A outra coisa que eu ia dizer é que também começámos a minimizar a informação que é recolhida e dados que antes recolhíamos só porque sim, até tínhamos lá a morada do doente e se calhar até tínhamos o telefone. Nós não precisamos dessa informação, portanto isso foi tudo apagado, tal como a data de nascimento completa. E com isto é mais um dado de garantia, porque de facto o acesso de fora, nós tentamos proteger tudo, mas volta e meia paramos com notícias de que houve um assalto até a coisas de saúde e de sistemas que têm níveis elevados de proteção. Portanto, minimizamos a informação que recolhemos, que é para garantir mesmo que houvesse alguma eventualidade, algum acesso indevido, que com a informação que lá está, que não se consegue identificar quem é a pessoa. Muito obrigada. Penso que com esta, que foi uma pergunta extremamente pertinente. Sim. E como se está a ver, está a suscitar várias respostas por parte de todas as pessoas que já falaram. Só para complementar um bocadinho, que é, mesmo que imaginemos que eu tenha uma consulta e por acaso esqueci-me que tive esta consulta e ia ser da área do cidadão e vejo lá no histórico que tive essa consulta. E a pessoa não se lembra, mas quer saber por que razão é que tem ali aquele acesso. E eles podem contactar a SPMS e nós, junto do nosso mesmo, envolvemos também o nosso departamento jurídico para tentar chegar e dar uma resposta ao utente. As autorizações que nós temos, para além de dizerem se o utente partilha ou não a informação, quando eu falei disto, não me estava só a referir à informação que o próprio cidadão registra na área do cidadão e que autoriza ou não a partilha com os profissionais de saúde, ou seja, mesmo quando, há bocado falámos do processo clínico eletrónico, se o utente não autorizar a partilha, nem essa informação é consultada, ou seja, se eu tiver tido uma consulta no Hospital Lega Muniz e for agora ao Hospital Santa Maria, se eu não autorizar a minha partilha, um médico não consegue consultar esses dados que estão registados no Hospital Lega Muniz, porque basicamente entrando na área do profissional dá logo uma mensagem a dizer, olha, desculpe, mas o cidadão não autoriza a partilha de dados e por isso não pode aceder a nenhuma informação que esteja aqui registada. Uma coisa, já agora, já que estou a falar, só para que me esqueci de referir, é que a área do cidadão antigamente era designada do portal do utente. Por isso, provavelmente, às vezes, fazendo pesquisas na internet, podem encontrar portal do utente. É exatamente a mesma coisa, ou seja, é exatamente a mesma plataforma, só que foi só alterado de nome, passou a ser chamada área de cidadão e que tem mais um conjunto de funcionalidades. Obrigada. Muito obrigada.
Como eu há bocadinho estava a dizer, parece-me que esta é uma questão que preocupa muitos de nós, aliás, preocupa a União Europeia de uma maneira geral, e tanto que foi toda esta alteração da lei acerca da proteção dos dados. Acho que ficámos todos um bocadinho mais seguros de que será seguro confiar os nossos dados nestas plataformas. Há mais alguma intervenção? Eu tenho também uma pergunta para fazer, pergunta-sugestão, mais ou menos, pergunta-sugestão, comentário, mas não sei se há mais alguém que queira falar. Não havendo, então faço eu a minha pergunta. Eu sou doente de Sjögren, assim, uma daquelas... portanto, com uma patologia que foi há pouco tempo integrada no Reuma-PT, e gosto muito de ver números como este, que em tão pouco tempo, nós, se não me engano, são 403 pessoas que já estão registadas. A minha sugestão passa por algo que também se aplica, no fundo, às duas plataformas. Até que nós somos, então, pelo menos já estão registados 403 doentes. O nosso núcleo de doentes de Sjögren tem, nas últimas estimativas, nos últimos cálculos que fizemos, à volta de 40 e qualquer coisa membros. Estamos muito longe, portanto, dessas 400 e tal pessoas. E penso que todos os membros do núcleo sentem, como eu, que vale a pena integrar, sendo uma doença, sobretudo na sua versão primária, rara, tem sido sempre, essa é uma das ideias que nos vão sempre transmitindo, além de nós sentirmos, que é extremamente útil podermos ter com quem partilhar, ter quem nos entenda na primeira pessoa, não é o médico, é aquele que todos os dias sofre o mesmo. E, portanto, a minha questão era até que ponto é que não se pode integrar nestas informações que vêm quer no Reuma-PT, quer no SNS, nunca sei o nome, peço desculpa, de mais proximidade, quer nessas áreas de doentes de um lado ou do outro, informações acerca das associações de doentes que existem para as suas várias patologias. Claro que neste caso eu estou a falar da reumatologia e neste caso seria só essa ou só essas, porque também não é só uma associação, há várias. Mas no caso do Serviço Nacional de Saúde por completo, poder incluir uma lista de associações, que obviamente são associações reconhecidas, que obedecem a todos os critérios, porque sabemos também que ainda há algumas coisas que não obedecem, ou algumas associações, ou ditas associações, que não obedecem a todos os requisitos que deveriam obedecer, mas, portanto, termos associações credíveis que possam estar elencadas e, portanto, facilitar ao doente o conhecimento de que existe algo para os doentes com a sua patologia. Podia ser extremamente útil. Muitos de nós chegámos à Liga porque houve um médico que nos disse, mas às vezes depois de anos e anos sem sabermos que ela existia. E, sobretudo para pessoas que não têm tanta vocação para procurarem no Google o que quer que seja, poderá escapar informação dessa e quando as pessoas poderiam depois sentir-se bastante mais apoiadas. Portanto, é essa a sugestão que eu gostaria de deixar. Não há mais intervenções? Não havendo, posso dar por encerrada a sessão, agradecendo novamente às duas participantes pelas suas tão importantes comunicações e penso que agora será a altura de almoçar.